Bom, eu te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar o texto, ele será projetado aqui no vídeo wall. Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 35. É uma história contada por Jesus em resposta a uma pergunta feita pelo Pedro, o apóstolo, que indagou a Jesus Cristo a respeito da quantidade de vezes que ele precisaria oferecer perdão a alguém que fizesse mal a ele, que falhasse com ele, que errasse com ele. E aí Jesus, ao responder, não apenas deixa a resposta objetiva, fria, como um resultado, mas conta uma história que ilustra o que é a dinâmica do perdão para os cristãos, ensinou a Pedro e ensina a cada um de nós hoje também. Diz assim o texto, a partir do versículo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 18. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar? Deus querido, esse é um domingo tão especial. Nós cantamos tanto a respeito do teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas, um amor que nos inspira, uma graça que nos sustenta. Nós estamos aqui alegres, reunidos com pessoas que amamos, amigos, gente com quem compartilhamos a jornada da vida, gente que nos ajuda, gente que nos encoraja. Também estamos aqui reunidos com outros tantos que não conhecemos ainda, mas que sabemos que, à semelhança de nós, estão diante de Ti porque dependem de Ti. Tem um coração que precisa de Deus, tem uma vida com demandas que são suavizadas pela presença de Deus e pela influência de Deus. E todos nós, juntos, nessa manhã, estamos com os nossos corações expostos diante da Tua palavra, que foi lida agora. O que Te pedimos, Senhor, é que a Tua palavra produza em nosso interior os efeitos que apenas ela pode fazer, de convencer-nos do Teu caminho, de apontar para as nossas vidas a direção que o Senhor tem para cada um de nós, que a Tua palavra nos molde, nos ensine, nos encoraje, que nos aproxime mais de Ti, fazendo com que a gente se aproxime mais da vida que o Senhor espera para cada um de nós. Oramos assim nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, qualquer pessoa que se aproxima da fé cristã, mais cedo ou mais tarde, fica admirada com a graça de Deus que é revelada no Evangelho. Qualquer pessoa que passa a frequentar um encontro como esse que nós estamos aqui, e aí escuta as canções e canta junto as músicas que nós entoamos aqui. Qualquer pessoa que começa a colocar o coração sinceramente debruçado sobre as palavras da Bíblia que vão sendo compartilhadas num lugar como esse, num encontro como esse. À medida que o tempo passa, a tendência é que alguém assim fique admirado
espantado com a beleza da graça de Deus que é anunciada no Evangelho. De modo que a graça de Deus, que a gente tanto fala e tanto canta, não é apenas um tema central da Bíblia, não é apenas um tema muito presente no Novo Testamento. A graça de Deus é também aquilo que torna a vida cristã possível. Porque como a gente canta e como a gente escuta tão regularmente aqui, a vida de um cristão só existe, o cristianismo no coração da gente só existe por uma obra que Deus faz primeiramente no nosso interior. Sabemos que por natureza não temos interesse ou inclinação por Deus. Sabemos que por natureza os nossos pecados nos mantêm distante de Deus, de modo que a graça é essa mensagem bendita de que Deus, a despeito de nossa indiferença, de que Deus, apesar dos nossos pecados, nos amou de modo tão intenso e tão profundo que fez e faz de tudo para nos ter perto de si. Essa é a mensagem da graça que tanto nos enche o coração de encanto, de admiração. Algumas pessoas têm uma tendência de olhar para a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de receitas práticas ou um manual prático para a vida. E esse entendimento não está em si equivocado. A Bíblia é sim esse manual precioso que nos ensina muito a respeito da vida. A Bíblia nos ensina sobre a vida em família, a Bíblia nos ensina sobre vida em sociedade, a Bíblia nos ensina o que de fato o cristianismo é, a Bíblia nos fala a respeito de Deus, nos revela quem Deus é, como podemos conhecê-lo, como podemos ensinar a respeito dele, de modo que a Bíblia é sim, muito mais do que um livro de dogmas, frios, distantes, é um manual prático de vida. Mas além disso, e acima disso, além de um manual ou um livro de receitas para a vida, a Bíblia é também um molde. A Bíblia é uma espécie de gabarito, porque se a vida cristã é um milagre da graça, se nós concordamos, se todos nós estamos na mesma página de que a vida cristã só é possível por uma obra graciosa de Deus na vida da gente, um milagre, a Bíblia é o gabarito ou o molde que nos ensina e mostra se nós estamos vivendo esse milagre chamado vida cristã ou não. É a Bíblia que nos ensina esse caminho, essa mensagem da graça. E quando nós pensamos na graça de Deus, um tema muito presente para mim hoje aqui, alguns temas nos vêm à mente. É comum que alguém, quando fale da graça de Deus, cante sobre a graça de Deus, associe a graça a alguns temas, como, por exemplo, o amor de Deus. Ah, Roberto, quando eu penso na graça de Deus, eu penso nesse amor de Deus, que não é uma resposta a algo que eu tenha feito por Ele. Esse amor de Deus que não me ama porque eu sou aceitável e mereço amor. É um amor que me ama apesar de quem eu sou. E então move o meu coração a tentar responder com amor a esse amor perfeito que vem de Deus por mim. De fato, a graça nos faz pensar no amor. A graça também nos faz pensar em outro tema, a transformação. Sabemos que qualquer pessoa que caminha com Jesus Cristo ao lado dele, influenciada por ele, por sua palavra, por sua presença, naturalmente experimenta transformação em seus pensamentos, transformação em seus sentimentos, transformação em seu modo de vida. E essa transformação jamais vem como resultado da imposição de um grupo religioso ou de um líder que impõe na cabeça da pessoa que ela precisa ser desta ou daquela forma, mas sabemos que essa transformação é de dentro para fora. É uma obra sobrenatural do próprio Deus no nosso coração que vai mudando a gente, que vai fazendo com que a gente se pareça um pouquinho mais com Jesus Cristo. Quando pensamos e falamos na graça de Deus, o tema da paz também nos vem à mente. Não mais compreendendo a paz como comumente é dita, a ausência de conflito, a ausência de problema, uma vida calma e tranquila. A gente entende, a partir da nossa experiência com Jesus Cristo, que a paz que nós desfrutamos é ultra circunstancial, ela vem do céu. Tem a ver primeiramente com a obra que Jesus Cristo realizou, nos colocando em paz com Deus. Antes,
opositores de Deus, antes inimigos de Deus por causa dos nossos pecados diante de um Deus santo. Mas Cristo na cruz estabelece a ponte que nos reconecta a Deus, de modo que os nossos pecados, que nos enchiam de culpa, são colocados sobre Jesus Cristo e a justiça perfeita de Jesus Cristo nos é oferecida, então temos paz com Deus. E a partir desta paz que desfrutamos com Deus, a nossa vida, mesmo nos cenários caóticos que volta e meia atravessamos, pode ser uma experiência de paz, porque sabemos que Ele está conosco, sabemos que Ele nutre o nosso coração, sabemos que Ele nos acompanha não apenas, como diz o Salmo 23, nos pastos verdejantes, mas também no vale sombrio, da aflição, da agonia. Ele está ali conosco. E certamente, um tema que nos vem à mente quando pensamos na graça de Deus, que a gente tanto canta e que a gente tanto fala aqui na Plena, é o tema do perdão. E exatamente sobre a possibilidade, a necessidade e a grandeza do perdão é que trata a história que Jesus contou aqui para Pedro e que nós lemos nessa manhã. Essa mensagem, essa história que Jesus conta, é uma mensagem poderosa porque aponta para o maravilhoso modo como Deus nos perdoou, e ao mesmo tempo que é uma mensagem poderosa, é também uma mensagem desafiadora, porque ela nos revela a imperiosa necessidade de oferecermos perdão para quem erra contra a gente. Então eu queria fazer o que o próprio Senhor fez aqui nessa história, dividir a narrativa em dois momentos, para que a gente então veja a primeira parte que fala tanto sobre o perdão de Deus que nos alcançou, e a segunda parte que trata da maneira como nós precisamos aprender a oferecer perdão para quem erra contra nós. E diz o texto então a partir do verso 23, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Essa versão é a Nova Versão Internacional. Versões antigas, um pouco mais antigas do que essa, trazem a medida, a moeda do tempo da dívida desse homem. E o texto diz, um homem devia ao rei 10.000 talentos. A gente vai entender daqui a pouco o que isso significa. Como não tinha condições de pagar, verso 25, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei. Verso 27 mostra que o rei não teve paciência, teve outra coisa. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Não é sem razão que a Bíblia fala tanto sobre o perdão. Essa passagem e muitas outras do Novo Testamento, nos lábios de Jesus Cristo, mas também nos lábios dos apóstolos de Jesus Cristo, são incontáveis passagens que falam sobre o que o perdão de Deus é, o que o perdão de Deus promove e como deve ser a experiência e a dinâmica do perdão também nas nossas vidas. E Jesus aqui não conta essa história sem uma boa razão. O perdão é fundamental na temática bíblica porque a culpa é um sentimento poderoso e corrosivo. E quem aqui já teve de lidar com a experiência da culpa sabe exatamente do que eu estou falando. Como a culpa tem um poder enorme. Como ela é uma sensação, ou ele é um sentimento corrosivo. E apenas o perdão é o remédio para a culpa. Apenas uma experiência com o perdão pode apresentar remédio para a culpa. E o que há de interessante nessa história contada por Jesus? Aqui nós somos apresentados a uma grande hipérbole. Jesus conta uma história em linguagem absurdamente exagerada. E talvez uma leitura comum, com valores e medidas que nós não compreendemos, porque não fala de real, não fala de euro, não fala de dólar, e a gente fica perdido. O que são 10.000 talentos? Deve ser gente talentosa demais, né? Mas essa era uma medida da época, essa era uma quantia da época. Por que eu falo que há um exagero? Porque um talento representava 35 quilos de prata ou de ouro nos dias de Jesus. Então, quando Jesus conta uma história de que um homem devia para o rei 10.000 talentos, Jesus está falando que um homem comum devia ao rei 350 toneladas de prata.
350 toneladas de prata representava 13 anos de impostos de Israel acumulados. Um único homem, para pagar essa quantia, precisaria trabalhar economizando todo o seu salário por apenas 150 mil anos. Então, olha o absurdo. Por que Jesus conta uma história tão absurda assim para a gente? O que ela nos ensina? O extremo, o exagero é intencional. Jesus queria ensinar para o Pedro, e ensinar para nós aqui hoje, que Deus é o rei da parábola. Nós somos esse homem que devia uma quantidade impossível de ser paga. Jesus não estava preocupado em que Pedro e as demais pessoas pensassem no tamanho da dívida que aquele homem tinha com o rei, mas na impossibilidade daquela dívida ser paga. Um ser humano era incapaz de pagar aquela conta para aquele rei. E aí Jesus vai contando a história para o Pedro, mostrando que aquele homem em dívida, que teve a sua vida ameaçada inicialmente, se lança ao chão, apela por clemência, por paciência e ouve do rei, não um prazo dilatado. Ouve de um rei que teve dele compaixão o seguinte: sua dívida não existe mais. Eu fico com dano. Essa coisa impagável para você e que me gerou dano, eu assumo. A conta é minha. Vá em paz. Você está livre desse peso. Você está livre dessa conta. Deus decidiu nos oferecer o perdão total da nossa dívida com Ele através da vida de Jesus Cristo. E você que caminha há algum tempo aqui, você que conhece a Bíblia, você que conhece o Evangelho, sabe exatamente o que eu estou falando. Os nossos pecados nos mantinham distantes, afastados de Deus, de modo que nós éramos incapazes de mudar essa condição. Porque Deus é um ser santo e perfeito, e nenhum ser humano é moralmente perfeito e íntegro ao ponto de apresentar-se diante de Deus por seus próprios méritos. Todos nós pecamos, quando não em atos, em sentimentos, em pensamentos, em palavras, todos nós pecamos, e os nossos pecados nos tornam indignos de Deus. E cada pecado é um valor a mais, ou um talento a mais, nessa grande dívida que vai se amontoando, e que nós não tínhamos nenhuma condição de pagar. E o que Deus faz? Deus envia seu Filho, para que o seu Filho viva por 33 anos a vida perfeita que nós jamais fomos nem seremos capazes de viver. E no final de sua vida aqui entre nós, Jesus Cristo, ao invés de receber um trono de rei, uma coroa de ouro, recebe a cruz de um ladrão, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, porque ele, na cruz, assumia o dano, a culpa do meu pecado, todos eles, dos seus pecados, todos eles, e de sua cruz, ele oferecia a mim e a você a justiça que é só dele. De modo que em Cristo nós encontramos pleno perdão dos nossos pecados. E o que mais nos admira é que Deus não decidiu fazer isso quando percebeu, num determinado momento da nossa história, que nós seríamos incapazes de resolver o problema por conta própria. Desde toda a eternidade, antes de criar o mundo, o Deus que é onisciente sabia do nosso fracasso. Sabia que nós o trairíamos, sabia que nós daríamos de costas para eles, sabia que o pecado entraria em nossa vida e macularia tudo, nossa consciência, nossos afetos, sentimentos, ações, absolutamente tudo. De modo que antes mesmo de criar qualquer coisa, antes de pronunciar haja luz na criação, o Deus eterno decidiu pronunciar haja perdão. Haveria misericórdia para nós. Haveria perdão para nós, motivo de esperança para o nosso coração. E aí nós ficamos completamente admirados com esse Deus, completamente admirados com essa graça, porque mesmo conscientes dessa graça, mesmo conscientes desse amor de Deus, teimoso em nos amar, insistente em nos querer, embora a gente lute hoje contra o pecado, não há ninguém aqui dentro que seja capaz de dizer que luta contra o pecado e já não peca mais. Olha, Roberto, eu tenho que fazer um esforço para tentar lembrar a última vez que eu pequei, talvez 4 anos, não tenho certeza. Claro que não, você pecou agora, se você acreditou nisso. É uma loucura, nós continuamos pecando e continuar pecando gera em nós, diversas vezes, um sentimento de incoerência com a nossa fé.
a gente olha para a nossa fé e fala, cara, que fé pequena, que fé inconstante, sobretudo quando eu olho para a minha fé em contraste com essa imensa graça de Deus. E embora Deus não tire de nós essa noção de incoerência, porque ela é didática, ter consciência disso nos leva mais para perto da Bíblia. Ter consciência disso nos aproxima e nos faz procurar estar cercados de pessoas que nos influenciam para a direção de Deus. Então, a noção dessa incoerência é didática, de certa forma, mas Deus não nos deixa abandonados nesse sentimento ou na angústia dessa incoerência para que isso não se transforme em neurose religiosa, para que isso não se transforme numa culpa dilacerante que paralisa a nossa alma. É por isso que nós temos em Jesus Cristo a garantia do perdão de Deus. A garantia do perdão de Deus não está em absolutamente nada que você faça para Deus. Não está em nada que eu sou capaz de fazer para Deus, senão eu não teria jamais essa garantia. Eu viveria na aflição e na agonia, se estou ou não perdoado, se sou ou não aceito, se sou ou não amado. Mas assim como nós temos a certeza do amor de Deus por nós, podemos também ter a certeza do seu perdão. E é isso que o apóstolo João fala quando escreve em sua primeira carta, um texto que vai ser projetado aqui também. 1 João capítulo 2, verso 1 e iniciozinho do verso 2, João diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que o apóstolo João está fazendo? Ele escreve uma carta em que ele encoraja os cristãos a viverem uma vida perto de Jesus Cristo, uma vida mais distante do pecado. Então chega um trecho que ele diz assim, nesse modo cheio de afeto: meus filhinhos, gente por quem eu sinto um profundo amor, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Eu escrevo essas coisas para que a consciência de vocês esteja o tempo todo conectada à palavra de Deus e à vontade de Deus para a vida de vocês. Mas prestem atenção, fujam da neurose. Se, porém, alguém pecar, lembre, por favor, de uma coisa: temos um intercessor junto ao Pai. Junto a este justo juiz, que agora não é apenas o justo juiz do universo, mas é nosso Pai. Nós temos um intercessor, Jesus Cristo, o justo. O que João está nos lembrando é o seguinte: não pense que o perdão de Deus a vocês tem a ver com a sua justiça diante de Deus, tem a ver com a justiça de outro que cobre a sua vida, a justiça de Cristo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Uma palavra distante do nosso uso hoje, mas extremamente presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que é a propiciação? Quando no Antigo Testamento uma pessoa chegava ao altar de Deus, procurava o sacerdote e levava consigo um animal para ser sacrificado, ela fazia isso para que no sacrifício daquele animal, como que num rito, os seus pecados diante de Deus fossem imputados sobre aquele animal, ele era imolado, ele era sacrificado, o seu sangue era derramado e não o sangue daquele pecador. Isso era um sinal, um símbolo do Antigo Testamento apontando para Cristo no Novo Testamento, que foi o Cordeiro de Deus que subiu numa cruz, derramou o seu sangue, de modo que não foi o nosso sangue sendo derramado pelos nossos pecados, mas o sangue puro do Filho de Deus. E aqui está João dizendo, ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o pagamento dos nossos pecados. Deus não está, nós que estamos em Jesus Cristo, Deus não está mais à nossa caça ou à nossa espreita esperando para nos acusar dos nossos pecados, porque eles já foram punidos no Filho dele, na cruz do Calvário. E aí a gente escuta isso, e poderíamos sair daqui agora, 12:13, inspirados por essa mensagem do perdão de Deus. Cara, que perdão poderoso, que amor vibrante, que coisa linda, como é bom encerrar o domingo pensando nesse amor que não cansa de me amar, nesse perdão que não deixa de me perdoar, não deixa de me envolver. Mas como eu disse no começo, a história de Jesus tem duas partes. Ela nos inspira, porque fala do perdão de Deus a nós, mas também nos desafia, porque fala da necessidade de oferecermos perdão a quem falha com a gente. E é isso que ele diz na sequência da história, a partir do verso 28.
Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. 1 denário era o valor de um dia de trabalho braçal, nos dias de Jesus. Então, esse homem, 350 toneladas mais leve, sai da audiência com o rei, ele não tem mais dívida nenhuma, cartão está livre de novo, ele vai para Moreira César, ele vai fazer compras, e aí na Moreira César ele avista do outro lado da calçada, aquele cara que o bloqueou no WhatsApp, cancelou as contas nas redes sociais, não atende o telefone de casa, mudou de endereço e que devia 100 dias de trabalho para ele. Aliviado pelo perdão da sua dívida, aquele homem dá de ombros para aquela visão e segue seu caminho? Não, ele atravessa a rua. Ele luta jiu-jitsu. Então diz o texto, não sei se você reparou, que ele agarra o homem e o sufoca. Isso para mim soa como um mata-leão. Ele está ali, dominando o cara. Você vai me pagar o que você me deve. O sujeito sem fôlego cai de joelho e pede para ele a mesma coisa que ele pediu para o rei. Tenha paciência comigo, eu vou te pagar. E a resposta dele é não. Tem paciência nenhuma, você vai preso. De alguma forma eu acredito que na cadeia você vai produzir algum tipo de dinheiro que vai conseguir me pagar. Você vai preso até que me pague tudo. E aí outros colegas daquele cara que sabiam da história que ele havia sido perdoado pelo rei, tão tristes, tão abismados com tudo, vão para o rei contar a história. Aí o rei chama o cara para uma outra audiência e já o chama de mau e diz: eu perdoei a sua dívida, eu cancelei o que você me devia, você não deveria fazer a mesma coisa com aquele teu amigo? Você não deveria ter agido com a mesma misericórdia com a qual eu te tratei? Como falamos no início, o texto não fala apenas do perdão de Deus que você e eu podemos, pela graça, desfrutar. Aqui também está um desafio de Jesus para que a gente enxergue um perdão como algo que devemos colocar em prática, em execução. E como dizia C.S. Lewis, o perdão é um tema maravilhoso, fascinante e admirável até que tenhamos alguém a quem perdoar. Falar sobre o perdão, pensar sobre o perdão, idealizar sobre o perdão é fantástico, até que diante de nós esteja alguém culpado, que a gente precise exercer o perdão. Mas por que Jesus coloca isso aqui? Por que isso pode soar para algumas pessoas como uma imposição de algo pesado após um momento de alívio? Deus me perdoou e agora eu tenho um peso sobre os ombros, uma missão, uma tarefa difícil de carregar. O assunto de Jesus com a gente se chama vida. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. A experiência de vida que Jesus quer para você e para mim não é de uma sobrevida, não é de sobrevivência, não é apenas de existir. Deus quer que a nossa vida seja inspirada e inspiradora. Deus quer que a gente tenha uma vida que pulse de verdade, que a gente possa dizer a respeito dela: eu me alegro porque eu ando com Deus, minha vida tem sentido, tem propósito, tem direção, tem leveza. E você conhece alguém carregado pelo rancor, pelo ódio, pela raiva, que possa dizer a respeito de sua própria vida: eu vivo com leveza? Não, eu sou tranquilo, minha vida está numa boa. Perdoar é absolutamente importante para quem valoriza a saúde emocional. Perdoar é absolutamente importante para quem valoriza relacionamentos saudáveis, porque a tendência de que nós projetemos em novos relacionamentos e outras pessoas a expectativa e as sombras do mal que nos fizeram outras relações e pessoas é enorme quando a gente não perdoa. A gente traz aquela pessoa e aquela história para um novo relacionamento e para a nova experiência. Perdoar também é absolutamente importante para quem valoriza a comunhão com Deus. Quem não perdoa,
À semelhança da história contada por Jesus, que diz que o rei, então, envia aquele servo mau aos torturadores. Quem não perdoa se entrega aos torturadores da sua própria emoção. Alguém já disse certa vez que guardar raiva e ressentimento no coração é como ingerir veneno e esperar que o outro morra. Eu acho essa figura perfeita. Porque você acorda de manhã, vai tomar café, está comendo seu mamão, e aí de repente você pensa, será que aquele desgraçado está tomando café também? Tomara que dê dor de barriga. Aí você vai para o trabalho, você está no trânsito, aí tem um engarrafamento, aí a rodovia bota lá para você, cuidado, acidente na via frente. E aí você pensa, será que foi ele? Será que foi ela? Aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que puxou teu tapete, aquela pessoa que mentiu para você, que traiu você, habita com você 24 horas por dia. Você dorme, acorda, trabalha, viaja, com ela do seu lado. E a vida dela seguiu. A vida dela continuou. Ela nem lembra que você está pensando tanto nela, que você está lançando raios de ódio na direção dela, esperando que eles atinjam a sua vida. Existem pessoas que adoecem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente porque não conseguem perdoar. São reféns da mágoa, prisioneiras mesmo, estão há anos acorrentadas no rancor. Eu compartilhei essa mesma mensagem há pouco no culto das 9. Quando o culto acabou, um senhor veio me procurar. Ele não está aqui agora mais. Ele me procurou para falar, Roberto, essa sua palavra falou comigo porque eu estou aposentado há alguns anos. Mas quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, eu tinha 20 e poucos anos, e aí a gente teve uma reunião. E numa reunião uma pessoa me desconsiderou na frente de todo mundo. Era um senhor na minha frente, avô, falando de uma experiência dos 20 e poucos anos de vida, e ele começou a chorar, dizendo que por toda a sua vida ele carregou a mágoa contra aquela pessoa que fez o que fez naquela reunião. Olha o peso disso. Olha o drama disso. Algumas pessoas literalmente ficam acorrentadas no rancor. Parece que a vida não avança. Fica paralisada na mesma página, na mesma experiência, no mesmo problema. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3 da sua carta, no verso 13, ele também fala sobre perdão. E ele diz o seguinte, nós devemos perdoar assim como Deus, em Cristo, nos perdoou. O que Paulo está nos ensinando? O perdão de Deus é a medida para o nosso perdão ao próximo. E isso faz eco com as palavras de Jesus na história que ele conta. Sabe por quê? O valor da dívida daquele segundo homem, o que foi pego no Mata-Leão, na Moreira César, o valor da dívida dele era 600.000 vezes menor do que a dívida do primeiro. Um devia 100 dias de trabalho. O outro devia 150.000 anos de trabalho. O que devia muito, perdoado plenamente. O que devia pouco, não recebeu perdão. Mas agressão, condenação. Jesus conta essa história para nos ensinar. Ensinar por Pedro, que havia perguntado para ele, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar quem falha comigo? 7 vezes? E aí ele diz, Pedro, eu não te digo 7, eu te digo 70 vezes 7. E não era para Pedro pegar a calculadora e fazer conta do resultado final. Era para Pedro entender que a dinâmica do perdão é muito mais do que uma experiência pontual, mas um caminho que a gente escolhe trilhar. Jesus está nos ensinando que o meu próximo sempre me deve infinitamente menos do que eu devia a Deus, de quem recebi pleno perdão. A lógica da história exagerada que Jesus conta é apenas essa. Quem pecou contra você? Quem traiu você? Quem mentiu para você? Quem te impôs um dano emocional na história da sua vida? Quem abusou de você? O dano que essa pessoa
te causou, proporcionado ao dano que nossos pecados causam a Deus, é infinitamente menor, e de Deus nós recebemos perdão, não apenas para que a nossa vida encontrasse leveza, longe da culpa dos pecados, mas também Deus nos ofereceu perdão para nos ensinar que o perdão é também um caminho para que a gente ofereça, para que só assim a nossa vida encontre leveza e libertação. Caminhamos livres desses torturadores emocionais que cercam a gente e engessam a nossa vida. Não nos deixam andar para um novo relacionamento, para uma nova amizade, para uma nova viagem, para um novo trabalho. Permanecemos ali, algemados pelo medo, movidos pelo ódio, por uma sede de vingança e recompensa daquilo que nos foi feito no passado. Quem recebe de Deus graça não pode achar correto oferecer ao próximo apenas lei, rigor, culpa, vingança. Se a cada novo dia nós esperamos de Deus que Ele nos trate com misericórdia, porque sabemos que somos pecadores, por que não oferecemos um olhar misericordioso para quem também nos atinge? Eu acredito que você, de manhã, quando faz a sua oração e vai iniciar o seu dia, uma coisa que você regularmente fale para Deus é: Deus, me trate com misericórdia. Eu acho que você não é louco, destemperada, de fazer uma oração do tipo: Deus, eu peço que o Senhor olhe para mim hoje. Não apenas os meus atos, mas olhe também os meus pensamentos, olhe os meus sentimentos, traduz todos eles e, em conformidade com os meus méritos, me trate hoje. E eu não tenho coragem de orar assim, porque eu sei que sou pecador. Porque eu sei os caminhos que meu coração pode se inclinar, os pensamentos que podem me visitar a mente, os atos pecaminosos que eu posso cometer. Então, o que eu espero quando o dia amanhece e eu inicio a jornada daquele dia? Eu espero de Deus o seguinte: Deus, por favor, não me trata com a tua justiça, não me trata como eu mereço, me trata com a tua graça. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E eu conto com o teu perdão, eu conto com a tua graça, porque o teu Filho fez a obra suficiente para que eu pudesse agora falar com você em oração. Aí a gente sai para o dia. E aí alguma coisa acontece no caminho que a gente decide tolamente oferecer para o nosso semelhante, para quem vive com a gente, para quem está à nossa volta, ou até para quem nos fez mal, não a mesma misericórdia que esperamos do céu, mas um tipo de lei, de rigor, de culpa que nós tememos profundamente se fôssemos tratados assim por Deus. Perdão não é simples. E eu não estou aqui falando essa mensagem como se estivesse te dando a receita para fazer um cupcake. Muito tranquilo, vai lá e vai dar tudo certo. Eu sei que perdão não é simples. Deus sabe que a vida dói. E Deus sabe que a vida dói não porque Ele olha do seu trono celestial para o teatro da nossa existência e vê lá: olha, parece que está doendo. Não sei o que eles estão sentindo, porque sou Deus. Mas é estranho, né? Derrama até lágrimas, estão falando alto. Não é assim que Deus sabe que a vida dói. Deus sabe que a vida dói porque Ele encarnou. Ele veio ao nosso mundo em Jesus Cristo. Deus sabe que pessoas podem nos fazer muito mal porque o seu Filho foi traído. O seu filho foi abandonado. O seu filho conheceu solidão. O seu filho conheceu o gosto da injustiça. O seu filho sabe o que é estar sofrendo e do alto do seu padecimento não ouvir expressões de misericórdia, mas de escárnio. Agora, o seu filho, no alto de sua cruz, em seu sofrimento, olhando para os seus algozes, disse ao Pai em oração: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Deus sabe que a vida dói, e ainda assim Ele nos ensina a viver recebendo o perdão que vem do céu e oferecendo o mesmo perdão que recebemos. Perdoar também não é sofrer amnésia. Tem gente que pensa: eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Mas perdão não é amnésia. Perdão se assemelha muito mais a um tipo de lembrança sem dor. O perdão tem a ver com cicatriz. Quando eu tinha 11 anos de idade,
eu tive uma experiência, talvez você não repare olhando para mim hoje, mas quando eu tinha 11 anos de idade eu era um pouco gordinho. E aí, na nossa casa lá, meu pai tinha um galpão em casa. Um galpão reforçado, com telha brasilite. E aí, um dia de tarde, meus pais trabalhando, eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, ó, o dia está bonito, cabeça vazia, oficina do diabo, dizia minha mãe. Eu falei, vou subir lá no telhado. E aí, pesadinho, subi no telhado de telha brasilite, caminhei por ele, como quem caminha sobre as águas. E aí, num determinado ponto, eu lembro bem dessa cena, eu parei, cruzei os braços e fiz esse movimento com os pés. Era para ser 3 vezes, mas só foram 2. Eu fiz 1, 2, clac, a telha rompeu e eu caí. Caí num lugar, né, desse depósito do meu pai, num lugar tranquilo. Tinha uma pia de inox, um banco de madeira e uns vergalhões de ferro. Eu caí no meio. Pensa no livramento. Pensa no trabalho que esse anjo teve para segurar esse menino. Caí ali, mas na queda, um caco da telha raspou aqui, rasgou meu queixo, abriu, fiquei com 2 bocas, muitos pontos, durante um tempo aquilo doeu demais. Tem mais história, meus pais estão aqui, eles lembram que naquele dia eles chegaram à noite e eu brilhantemente tive a ideia de não ir para um posto médico, não fazer nada. Fiquei sentado no sofá com uma toalhinha em cima, esperando eles chegarem. Quando minha mãe chega em casa, vê seu filho com 2 bocas. Mas todas as vezes que eu faço barba, eu olho para o espelho e eu vejo aqui a marca. Eu lembro da história toda, como eu acabei de contar para você. A cicatriz lembra a experiência que eu tive. Mas não dói. Não dói mais. É uma lembrança. Constitui a minha história. Me mostra um erro do passado. Que pesadinho, a gente não sobe em telha brasilite com essa confiança toda. Mas está aqui. A Bíblia também diz que Jesus Cristo está marcado por toda a eternidade pelas cicatrizes da sua crucificação. Lembra quando ele ressuscita, aparece para os discípulos, Tomé não está junto. E aí os discípulos contam para Tomé, Tomé, o Senhor apareceu aqui, cara, onde é que você estava? E aí Tomé fala, não, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar nas chagas, se eu tocar na sua mão, no seu lado, perfurado pela lança. Dali a um tempo, Jesus aparece de novo e Tomé estava com eles. E o que Jesus faz? Vem cá, Tomé. Toca. Coloca a sua mão aqui. É real. E a Bíblia diz que ele está marcado e nós o veremos marcado. As chagas do amor por nós. Perdão é lembrança sem dor. Então eu queria te dizer hoje que se há no teu coração alguma culpa diante de Deus, e talvez hoje tenha sido um domingo difícil porque é domingo de ceia, e de alguma forma na tua caminhada, na sua jornada religiosa, você aprendeu a sentir em cultos de ceia muita culpa, porque você acha que só pode tomar ceia quem está com a vida quite com Deus. E o problema desse entendimento é que não há pastor consagrado no mundo que possa tomar a ceia baseado nesse princípio. Porque ninguém tem a vida quite com Deus. Mas talvez você seja alguém com 15, 20, 30 anos de caminhada cristã e já nem sabe há quanto tempo o teu coração carrega uma culpa terrível espiritual diante de Deus. Eu queria te dizer que você pode confiar na graça de Jesus. Essa graça é suficiente para perdoar você. E Deus, quando perdoa, diferente de muitos de nós, Deus, quando perdoa, jamais lança no nosso rosto os pecados do passado. Um grande pregador antigo, usando aquele texto que dizia que Deus, ao nos perdoar, lança as nossas culpas no mar do esquecimento, esse grande pregador disse no seu sermão, naquela ocasião, o seguinte: e Deus, quando faz isso, quando nos perdoa, quando pega as nossas culpas diante dele e lança no fundo de um mar de esquecimento, ele chega na areia, na orla, e coloca uma placa: proibido pescar. Não dá para trazer de volta. Uma promessa do próprio Deus de que ele jamais lançará a culpa dos pecados no nosso rosto, porque esses pecados foram perdoados por seu Filho na cruz, morrendo em nosso lugar. Quero falar para você também que talvez tenha alguém
a quem deve perdoar, mas não tem conseguido. Eu te encorajo nessa manhã a buscar em Deus forças para que você consiga liberar esse perdão. E talvez você diga: Roberto, é cômico você falar isso, porque você não faz ideia do que ele me fez. Você não faz ideia do que essa pessoa que eu nutro um sentimento terrível por anos impôs à minha vida e à minha família. Perdoá-lo não vai ser fácil. E eu sei que não, é claro que não. Se fosse fácil, desculpas caberiam. A pessoa virava para você e falava: foi mal aí. E você dava por certo, está resolvido. Resolvemos o problema. Como é difícil, como é tenso, como os danos não foram só materiais, mas sobretudo emocionais, só o perdão cabe. Porque só o perdão cura. Porque só o perdão vai transformar. Eu te encorajo a experimentar isso em sua vida e você verá como o perdão é poderoso para curar seus afetos e suas emoções. Como o perdão é poderoso para limpar a sua alma e como o perdão é poderoso para te aproximar mais do Deus perdoador. Porque você começa a ficar mais parecido com Ele. Você começa a ficar mais parecida com Jesus. E isso, em efeitos práticos, empresta para a sua vida uma leveza que você não conhecia antes. Uma libertação, uma alegria que você antes não desfrutava. Porque Deus é poderoso para agir dentro de nós e transformar ressentimento, mágoa e dor em coisa boa.